Oi, gente, vamos falar de um assunto que parece impossível para muita gente, né? Investir. Principalmente para quem é mãe solteira e vive naquela correria de trabalho, casa, filhos, e no fim do dia a última coisa que sobra é tempo ou dinheiro para pensar nisso. Se essa é a sua realidade, saiba que não é a única. A ideia aqui é justamente essa: mostrar que dá para começar sim, que existe um caminho prático, mesmo com a rotina mais maluca do mundo. E olha só que ideia interessante, que parece até o contrário do que a gente pensa. A falta de tempo é, na verdade, o melhor motivo para começar a investir. Pensa bem, o nosso tempo é super limitado, né? Mas o dinheiro não. Ele pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Mesmo enquanto a gente está cuidando dos filhos, trabalhando ou, ufa, finalmente descansando. É fazer cada real suar a camisa, sabe? Justamente porque o nosso tempo é precioso demais. Mas a pergunta que não quer calar é: por onde começar? Como é que faz para equilibrar essa rotina doida com a grana contada e ainda pensar no futuro? Bom, a notícia boa é que o segredo não é ter um monte de dinheiro sobrando no fim do mês, não mesmo. O segredo é ter um plano. Um plano simples que dê para seguir. E é exatamente esse plano que a gente vai montar junto agora, passo a passo. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender uma regra de ouro. Sabe aquele dinheiro que fica parado na conta corrente? Então, ele não está seguro ali. Muito pelo contrário. Ele está perdendo valor todo santo dia por causa de um inimigo silencioso que todo mundo aqui conhece bem, a tal da inflação. Olha só esse exemplo, que deixa tudo bem claro. É só a gente pensar no supermercado, né? Com R$ 100 hoje, a gente compra bem menos coisa do que comprava um tempo atrás. Isso é a inflação na prática. Os preços sobem e o nosso poder de compra cai. O dinheiro, se fica parado, ele não só não cresce, como ele, na verdade, encolhe. Certo. Se deixar o dinheiro parado é o problema, qual é a solução então? A resposta é investir. E calma, não precisa se assustar com essa palavra. Investir não é coisa de milionário, não é um bicho de 7 cabeças. De um jeito bem simples, é só colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. E eu adoro essa comparação com uma semente porque fica muito fácil de entender. Pensa assim, o dinheiro guardado na conta é tipo uma semente dentro de uma gaveta. Não vai virar nada, né? Agora, o dinheiro investido, esse é uma semente que a gente planta num solo bom, que a gente rega, e aí ela cresce, vira uma árvore e dá frutos. E esses frutos são o lucro. Simples assim. Mas olha, antes de sair plantando um pomar inteiro, a gente precisa de uma coisa fundamental: construir uma cerca de proteção em volta. E no nosso mundo aqui das finanças, essa cerca tem nome. É a famosa reserva de emergência. Esse é o passo número 1, o mais importante de todos. É o que vai dar tranquilidade para seguir em frente. E um ponto super importante: reserva de emergência não é para deixar ninguém rico. É para proteger a gente. É aquele dinheiro que vai salvar a pele se o chuveiro queima, se o filho fica doente, se o carro quebra. É o que vai impedir que a gente precise pegar um empréstimo com aqueles juros absurdos que acabam com qualquer planejamento financeiro. A meta é ter o suficiente para cobrir os gastos essenciais por um período de 6 a 12 meses. Eu sei. Quando a gente olha um número assim de cara, pode dar um susto. R$ 18.000. Mas calma, vamos entender de onde vem esse valor. O importante é ter uma meta clara, um número, mesmo que seja só um exemplo como esse, para transformar a ideia em um plano de verdade. E olha aqui como o cálculo é mais simples do que parece. A lição de casa é pegar um papel, uma caneta ou abrir o bloco de notas do celular e listar os gastos que não dá para cortar de jeito nenhum. Aluguel, condomínio, luz, água, mercado, escola, soma tudo. Nesse nosso exemplo aqui, deu R$ 3.000 por mês. Aí é só multiplicar pelo tempo de segurança que a gente quer, por exemplo, 6 meses. Pronto, chegamos na meta. Beleza, a meta está definida. E agora? Como juntar essa grana? A grande virada de chave está em criar o hábito. E para isso existe uma regra de ouro, um segredo que muda o jogo: a filosofia do pague-se primeiro. Essa ideia do IMG, o investimento mínimo garantido, é simplesmente genial. A gente precisa tirar da cabeça que precisa de muito dinheiro para começar. Não precisa. A ideia aqui é definir um valor pequeno, que não vai fazer falta no orçamento, mas que vai ser sagrado. R$ 50, 30, até R$ 10, o que for possível. O mais importante aqui não é o valor, é criar o hábito, é dar o primeiro passo. E olha só como isso funciona na prática, no dia a dia. A ordem das coisas é o que faz toda a diferença. Primeiro, o salário caiu na conta. Segundo, paga o que é crítico, as contas essenciais que a gente já listou.
Terceiro, e aqui está o pulo do gato, imediatamente depois disso, já transfere aquele valor sagrado do seu emergem. E por último, o que sobrar, a gente usa para o resto do mês. Isso força a gente a ajustar os gastos que não são tão importantes e garante que o futuro foi cuidado primeiro. Ok, agora que o hábito está criado, vamos falar da parte que parece mágica. É o que faz todo esse esforço valer a pena, e muito. São os famosos juros compostos. É aqui que o tempo vira nosso melhor amigo e o dinheiro começa a criar vida própria. E essa definição é perfeita. Juros compostos é o seu dinheiro tendo filhotinhos. E o mais legal é que esses filhotes também crescem e têm outros filhotes. Ou seja, não se ganha rendimento só em cima do valor inicial, mas também em cima dos rendimentos que já foram acumulados. É o famoso juros sobre juros, uma verdadeira bola de neve do bem. E esse gráfico aqui mostra o poder disso em números. Vamos imaginar uma meta: juntar R$ 50 mil em 10 anos, talvez para a faculdade do filho ou para dar entrada no imóvel. Se for só guardando o dinheiro debaixo do colchão, o esforço mensal seria de mais de R$ 400. Agora, investindo e deixando os juros compostos trabalharem, esse esforço cai para 260. É uma baita diferença, né? É menos esforço do nosso bolso e mais trabalho do dinheiro. Mas tão importante quanto a estratégia é a nossa mentalidade. Essa jornada é também sobre ter paciência e ser gentil com a gente. Teve um mês que apertou e não deu para guardar? Tudo bem, acontece. O que importa é não desistir, é a constância no longo prazo. O importante é começar de onde se está, com o que é possível hoje, sem ficar se comparando com ninguém. E uma dica de ouro: use a tecnologia. Crie aquelas caixinhas ou objetivos no aplicativo do banco e dê nome para o seu dinheiro. Tipo, Férias com as Crianças 2028. Isso deixa o sonho mais concreto, mais real. No final das contas, o grande resumo da ópera é este aqui. O maior erro não é começar e investir errado. O maior erro é não começar. É ficar parada, deixando a inflação comer o dinheiro. Começar, mesmo que seja com um pouquinho, é o que liga o motor e coloca essa máquina incrível do tempo e dos juros compostos para trabalhar a nosso favor. Toda a responsabilidade e o amor que movem a rotina de uma mãe são a força mais poderosa que existe. E se essa força for usada para dar um passinho, um pequeno passo hoje, isso pode transformar completamente o futuro. Então a pergunta que fica é: se o dinheiro pode ajudar a construir esse futuro, por que não começar hoje mesmo?